Boa tarde, minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, paz do Senhor para todos. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, que eu não sei qual é o momento que vocês vão ouvir este vídeo. E que tenham todos uma boa tarde, uma boa noite e um bom dia, no nome de Jesus. Antes de tudo, eu peço para que as irmãs dê aí seu joia, seu like, aperta aí o sininho, para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas, coisas agradáveis. Amém? E tudo venha ser para a honra e glória do Senhor. Eu estou aqui, minhas amadas irmãs, com a palavra do Senhor em mãos, no livro de João, no versículo 1, no capítulo 1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que certificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que certificasse da luz. E ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que veio ao mundo. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não conheceu. Veio para que eram os seus, e os seus não receberam. Mas todo quanto receberam, deu-lhe o poder de seres feitos filho de Deus aos que crêem no seu nome. Amém. Então a palavra de Deus nos mostra, nos ensina que todo aquele que crê nele, no nome do Filho de Deus, é filho de Deus. Para que meu nome venha a ser escrito no livro da vida, eu tenho que crer. Eu tenho que acreditar na palavra do Senhor, para que o meu nome venha a estar escrito no livro da vida. E todo aquele que crê nele, como diz aqui a palavra dele, mas todo quanto receberam, deu-lhe o poder de seres feitos filho de Deus ao que crê no seu nome. Como é que eu sou filha de Deus? Se eu creio no nome dele. Se eu verdadeiramente acredito na palavra de Deus. Então eu sou chamada filha de Deus. A palavra de Deus nos ensina que até então, se eu não creio, se eu falo em Deus, mas não creio nele, não confio na palavra dele, não procuro ter uma vida corretamente com ele, eu sou uma criatura de Deus. Criatura. Mas a partir do momento que eu pego a palavra, confio nela, acredito na palavra de Deus, eu passo a ser, tenho ele como meu Senhor e Salvador da minha vida, eu passo a ser chamada filha de Deus. João, que nos mostra que João, ele veio como testemunha de Deus, para falar de Deus, de Jesus, que Jesus era o Filho de Deus, ia nascer para salvar o mundo. O mundo ia ser salvo por ele. Mas o mundo vai ser salvo por ele na vida daquele que crê nele, que confia nele, que espera na salvação verdadeiramente. Porque nem todos quiseram ele, como hoje, nem muitas pessoas não querem o Salvador. Diz que tem, mas vive uma vida da sua maneira, do seu jeito, uma vida que achar que do jeito que eu estou vivendo está bom demais, e não procura a ter uma vida verdadeiramente com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E João veio falar, a luz vai resplandecer no mundo, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia! Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, sem Deus nada se faz. Sem Deus nada acontece. Na nossa vida espiritual, na nossa vida profissional, na nossa vida sentimental, na nossa família, na nossa casa. Tudo só acontece verdadeiramente quando nós temos Deus.
Quando Ele está no controle, quando Ele está na frente da nossa vida, aí as coisas fluem, as coisas acontecem, tudo anda numa beleza, tudo anda mais fácil com Ele, né? Assim? E quando nós não estamos com Ele, tudo fica mais dificulta, tudo fica mais difícil. A gente acha que não está dando certo, aquilo não está dando certo, isso não está dando certo, mas por que não está dando certo? Porque Deus não está no controle. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós colocamos a nossa vida, a nossa família, o nosso viver, o nosso deitar e o nosso levantar nas mãos de Deus, nas mãos daquele que fez os céus e a terra, tudo fica mais fácil. Muitas vezes nós estamos achando, os olhos humanos veem as coisas como o mundo está mostrando, mas nós temos que ver a vida como a palavra de Deus nos mostra. Louvado seja o nome do Senhor. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Quer dizer, Jesus estava andando ali no meio de todas aquelas pessoas, dos fariseus, dos escribas, e aquelas pessoas não estavam aceitando Jesus, não aceitaram Jesus, porque Jesus, ele era e ele é a luz que brilha na escuridão. Louvado seja o nome do Senhor. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. João veio falar de Deus. João veio falar daquele que ia nascer para salvar o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Para perdoar os pecados. João não era a luz é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Este veio para testemunho, para que certificasse da luz, para que todos crescem por ele. Todos crescem por ele, quer dizer, que todos crescem no que João estava falando. João não era a luz, João não era o Cristo, mas João era um instrumento ali naquela terra para falar do Senhor, do Salvador. Que o Salvador ia chegar, que o Salvador ia salvar a humanidade. Aleluia. Para que as pessoas cresçam no que João estava falando. Acreditassem no que João estava falando, porque João não estava falando dele mesmo, mas João estava falando da palavra, do Criador dos céus e da terra, do Salvador, de que João estava falando. Aleluia. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para que certificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então, nós todos crescem pelo que João estava falando. Porque João estava falando da verdade. João estava falando do verdadeiro Deus, da verdadeira luz, daquele que ressuscita dos mortos. Aleluia. Daquele que cura, do que salva, do que liberta, do que dá a verdadeira vida. Porque nós só temos vida se for com Ele. Com Ele a gente acha que estamos vivendo, mas estamos muitas vezes perecendo. Uma vida sofrida, uma família sofrida, porque não olhamos para a luz, não olhamos para o alto, que é Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Este veio para testemunhar, para que certificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que certificasse da luz. Então, João não era a luz. João era ali um discípulo de Jesus, um profeta de Jesus, falando da palavra dele, falando do amor dele para aquelas pessoas que se arrependessem dos pecados e viessem e aceitassem Jesus na vida deles para ter salvação, para ter libertação, para ter uma vida abençoada, para ter uma família abençoada. E do mesmo jeito que foi naquele tempo, é no tempo de hoje. Porque o Deus é o mesmo. Deus nunca mudou, nem nunca vai mudar. Porque Ele não pode mudar, porque Ele é Deus. Então, o mesmo Deus daquela época de João, da palavra dele, é o mesmo Deus dos tempos de hoje, minhas irmãs. Que Deus, Ele é o Salvador. Aleluia. Deus veio salvar e Ele quer salvar toda a humanidade. Cabe a nós, a mim e a você, confiar nele, acreditar no Salvador, no verdadeiro Salvador da nossa alma. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim, e ele veio para que certificasse da luz. E ele não era luz, mas veio para que certificasse da luz. E ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Então, a luz verdadeira é Jesus. A luz que nos dá força é Jesus Cristo.
E a gente muitas vezes não queremos ter essa luz na nossa vida. Queremos viver do nosso jeito, da nossa maneira. Não, do jeito que eu estou, está bem demais, estou trabalhando, eu tenho meu emprego, eu tenho minha família. Então está bom demais. Mas na hora que Jesus nos chamar, como é que vai ficar a nossa vida, minhas irmãs? Você que está afastado do caminho do Senhor, que se afastou-se do caminho do Senhor, jovens, adolescentes, pai de família, mãe de família, como é que vai ficar a vida, a nossa vida espiritual? A nossa vida espiritual, como é que vai ficar? Volte para Jesus. Volte para os caminhos do Senhor, para o caminho da luz, o caminho da salvação, o caminho da libertação, o caminho que é Jesus Cristo que nos dá a vida verdadeira na nossa vida. Hoje é o dia dos pais. Que os filhos amem os pais, que os pais amem seus filhos. Dê um abraço no seu pai, o pai dê um abraço no seu filho. Ame a palavra amor. Ame hoje, porque amanhã, o dia da manhã, pertence a Deus. Então, as famílias, amem uns os outros. A mãe ame seus filhos. Aleluia. Abençoe seus filhos. Quando ele for sair de casa, diga: Deus te abençoe, que Jesus te guarde, que Jesus te livre de todo mal, meu filho. Que tenha um bom dia, que tenha um bom dia de trabalho na presença do Senhor. Então, ame sua família, ame seus filhos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí continua aqui dizendo: e veio para que eram os seus, e os seus não receberam. Então, muitos não querem Jesus. Não, já desde o tempo que eu nasci, já aceitei Jesus. Mas quando a gente nasce é uma criança. O que a criança sabe da vida? Nada. A criança nasce do pecado, mas ela é um inocente, porque ela está uma criança. Então, quando a gente passa a ser adulto, a partir dos 12 anos em diante, como diz a própria palavra de Deus, a gente começa a entender a vida, as coisas do mundo. A gente toma uma posição, uma decisão de querer uma vida com Jesus, uma vida abençoada com o Senhor Jesus Cristo. E não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de seres feito filho de Deus, ao que crê no seu nome. Então, a palavra de Deus, minhas irmãs, ela é muito... como é que eu posso me explicar aqui? Ela é muito concreta. Não tem desvio nem para a esquerda nem para a direita. Sim, sim, não, não. Ou a gente vive com Deus, ou não vive. Ou a gente ama a Deus acima de todas as coisas, ou não ama. Muitas vezes nós queremos amar primeiramente um parente, uma pessoa, às vezes um objeto, às vezes a própria nossa casa. E esquecemos de amar aquele que deu a vida por nós. Que a palavra de Deus diz, primeiramente, acima de tudo, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. E todo aquele que ama, que receberam Jesus como Senhor e Salvador, ele dá o poder de ser chamado Filho de Deus. E o nosso nome passa a ser escrito no livro da vida. Oh, que maravilha! Oh, que coisa boa, que coisa abençoada. Em nome de Jesus. Que o nosso nome está lá escrito no livro da vida. No dia que o Senhor nos chamar, nós estamos chamados Filho de Deus. Porque nós confiamos, nós acreditamos no Deus verdadeiro. Naquele Deus que deu seu Filho para morrer por todos nós, minhas amadas irmãs. Amém? Que esta palavra fique no coração de cada uma de vocês. Quando vocês ouvirem esta palavra, medite nela, confie na palavra do Senhor, ore mais, se achegue mais a perto do nosso Deus, porque Ele está voltando e Ele quer salvar. Mas para isso, minhas irmãs, nós temos que recusar tudo do mundo e voltar somente para Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos guarde, que Jesus nos dê uma tarde, um bom dia, uma boa noite abençoada na vida de vocês, nas suas famílias, mas que passe a meditar na palavra, passe a ler mais, passe a orar mais, se a chegar mais perto do Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.